pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. A Evomilk e a Evopac são as nossas patrocinadoras oficiais. Nosso aplicativo Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. Com o aplicativo Evomilk, você pode controlar as operações de campo dos seus laticínios. E o aplicativo Evopac revoluciona a maneira como a indústria de alimento gerencia os programas de autocontrole. Ou seja, o aplicativo Evopac é a transformação digital dos PACs. Para conhecer mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E pessoal, por favor, se inscreva no nosso canal. Vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios. Se inscreva no canal, aciona o sininho e vocês vão acompanhar lançamentos semanais. Toda segunda-feira nós temos um episódio novo no ar. Para vocês não perderem, vocês precisam se inscrever e acionar o sininho lá. E siga as nossas redes sociais. @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR, @Evopac_oficial e @Sara.machados. Eu estou recebendo um convidado muito divertido aqui hoje. Primeira característica que eu já vou dizer para vocês é essa. Ele é muito divertido. Fábio Guilhermano, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. É uma honra te receber aqui. Você que já é um queridinho aí da internet. Conta pra gente, né, um pouquinho da sua jornada. Conta pra gente como é que você veio parar nesse mundo aí das redes sociais. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar pro pessoal o que nós vamos falar aqui, que vai ser super interessante hoje o nosso papo aqui no Papo de Laticínios. Tudo bem, Sara? Tranquilo? Tudo bem, galera aí do Papo de Laticínios? Para nós é uma honra imensa, tá? A gente poder estar honrando o convite que a Sara nos fez algum tempo atrás aí. Fábio, vamos fazer um podcast? Vamos, ué. Tentamos fazer presencial, não deu, vamos no online mesmo, né? Então, foi mesmo. A correria do nosso dia a dia aí sempre nos dá alguns desafios, né? E um belo dia descobrimos que eu estava pertinho, né? Mas estava fora da agenda da jornada que eu estava fazendo. Tentamos marcar e acabou que a gente está tendo a feliz oportunidade de conversar hoje no formato virtual. Então, exato. Agradecer imensamente a oportunidade, o convite, né? Dizer que para nós é uma honra poder estar participando e, se Deus quiser aí, já está querendo, né, iluminar a nossa jornada no nosso bate-papo de hoje, não só para as pessoas que estão nos escutando ou, eventualmente, também vai estar nos assistindo pelo YouTube e outras plataformas, né? Então, Isso. Dizer que a gente está muito contente de poder estar participando de mais esse episódio aí, esse podcast fantástico que é o Papo de Laticínios. Obrigada, Fábio, muito obrigada. Ô, Fábio, conta pra gente aí, quem que é Fábio Guilhermano? Guilhermano, o bom é que já inventaram um zilhão de sobrenome para mim, né? eu acabei de inventar um geralmente aqui. o Guilhermano é o que menos sai, né? Tem de tudo um pouco. Tem Guilhermino, Guilherme, Guilhermano. Eles até trocam as letras, mas tá tudo certo. Uhum. Enfim, eu sou, com a graça de Deus, eu sou filho de produtor de leite, técnico em agropecuária com muito orgulho, né? Isso vai mudar, logo vai mudar. Estou indo para uma graduação. Depois dos meus 50 anos, a gente está... Daqui uns dias a gente vai estar começando uma graduação e acertamos essa semana. Mas, enfim, eu tenho a formação técnica em agropecuária, né? Então, já estou a minha vida inteira, por ser filho de produtor de leite, a vida inteira trabalhei na volta da atividade leiteira. Eu sou entusiasta da atividade leiteira. Sou sempre muito otimista, independente do que esteja acontecendo. A gente sempre tem muita cautela, sempre está atento aos acontecimentos. Não podemos estar alheios ao que acontece de preocupante ou de muito bom, né? Mas eu, como entusiasta da atividade, eu sempre fui muito otimista com a atividade, né? Tive a oportunidade de
após sair do técnico, né? Tive algumas jornadas de trabalho, como todo e qualquer jovem tem, e acabei ali, meados de 93, 94, tive a minha primeira oportunidade de trabalhar em laticínio, né? E o que é hoje o sistema Lactalis, né? Na época era a primeira jornada da CCGL, né? Antes de ela vender o setor leite para o grupo Avipal, e aí foi se transformando em LG Alimentos, e é o que é o sistema Lactalis hoje, e a CCGL retornou ao mercado lácteo de novo, né? Então eu sou, vamos dizer assim, cria lá da primeira fase, né? E comecei trabalhando num posto de recepção e resfriamento de leite em Cruz Alta, na minha terra natal, lá no centro do estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu resido em Lajeado, toda a família reside aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul. E aí que eu comecei, vamos dizer assim, a trabalhar com leite do outro lado da moeda, né? Até então era filho de produtor. E depois eu trabalhei praticamente um pouco mais de 3 anos dentro do circuito de laticínio para ter a oportunidade de trabalhar como técnico. Então, eu fui funcionário de plataforma, eu tive a oportunidade de participar do processo de granularização do leite, sair do balde, do tubo, do tarro, né, que nem a gente chama aqui, para o tanque de transporte rodoviário isotérmico. Então, eu participei de toda essa jornada, vamos dizer assim. Depois eu tive a feliz oportunidade de trabalhar quando a Laticínio desenvolveu o primeiro programa de qualidade, pagamento por qualidade e produtividade, né? Foram os primeiros programas instituídos no Brasil. Eu estava dentro do corpo técnico que desenvolveu isso, ou seja, toda aquela metodologia de coletar leite, mandar para o laboratório, análise físico-química e tudo mais. Na época não existia a bacteriana ainda, era só a físico-química, né? Não tinha tecnologia para manter o leite, né? Então a gente participou de tudo isso, trabalhei muitos anos em fomento, produção e qualidade de leite. Essa foi a minha base do início da minha profissão, né? Eu já estou basicamente fechando 30 anos de campo agora, né? E em 2012, 2010, eu conversando com um amigo, um grande amigo, ele me falou sobre o tal do Compost Barn, né? Uma reportagem que ele tinha visto. E em 2012 eu tive a feliz oportunidade de estar assessorando uma propriedade no município de Fortaleza dos Valos, a qual tomou uma decisão, ou fazia alguma coisa diferente, ou fechava as portas pela segunda vez. Eles já tinham fechado na atividade. Em 2007, em 2012, a gente decidiu de ir buscar a tal de informação para o Compost Barn. E inauguramos o primeiro Compost Barn do estado do Rio Grande do Sul, dia 27 de julho de 2013. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a tecnologia do Compost Barn, ela já fez 10 anos, né? E isso fez com que, num determinado dia meio trágico lá na propriedade, a gente tomou uma decisão de que ou a gente aprende a trabalhar com isso, ou quando falar em conforto animal, vá conversar com qualquer outra pessoa, menos comigo, né? Porque, o que eu comento assim, Sara? A gente poderia estar hoje conversando sobre qualquer coisa, né? Sanidade, nutrição, gerenciamento de propriedade, qualquer outra coisa. Fala de conforto animal não, convida a outra pessoa, né? Eu decidi de ser essa pessoa, né? E por eu estar muito ligado à história do Compost Barn, o pessoal acha que eu só trabalho com Compost Barn. Não. Compost Barn foi o que deu início ao meu direcionamento um pouco mais, sair um pouco daquela questão só do fomento da produção e da qualidade de leite e olhar um pouco mais para o conforto animal também. Até o ano passado eu trabalhava para uma empresa, né? E alguns colegas, né? Fábio,
Tu precisa que as pessoas te conheçam um pouco mais, tu precisa sair um pouco fora da caixa nesse sentido, te mostrar um pouco mais para o mundo da forma com a qual tu vem trabalhando, né? E aí, há basicamente 15 meses atrás, eu acabei tomando a decisão de iniciar minha jornada de consultoria independente, que é o que acabou nos trazendo também para o digital, né? Esse Uhum. aprendizado aí que os desafios mundiais nos trouxeram, né? E Verdade. hoje a plataforma digital faz parte do nosso trabalho, na divulgação do trabalho, e, olha o custo que teria para a gente estar conversando pessoalmente, né? O digital aproximou É, muito isso. a E, pandemia nos ensinou isso, né? Assim, ensinou é, que é possível, né? Porque antes disso a gente teria. Assim, eu não acho que eu enxergaria uma possibilidade. Caramba, mas como é que eu vou fazer um bate-papo com alguém que está, né? Assim, a gente mais que descartaria a possibilidade do que enfrentaria os custos, né? Mas a gente exatamente, aprendeu isso com ela, então a gente tem que ser, né? Ó, alguma coisa boa aconteceu ali, né? Já nos permitiu bater esse papo aqui. Ô, Fábio, aí eu exatamente, queria, né, deixar claro aqui pro pessoal que nós vamos hoje falar sobre conforto animal na pecuária leiteira. E aí, exatamente. Fábio, antes da gente entrar para falar de compost, né, de outros detalhes ali que oferecem conforto para as vacas, eu queria que você explicasse assim, né, depois desses 30 anos de jornada, ou quase 30, né? Eu já tô aumentando aqui a sua idade, já errei seu nome, já tô aumentando a idade, minha situação tá ficando difícil aqui. Mas eu falo assim, o que que você diria assim, o que que é conforto animal? Né? E eu só consigo oferecer conforto para os meus animais em um sistema de confinamento, né? Para a gente iniciar esse bate-papo que vai ser curioso, viu? Não, não, não. Eu acho que esse é um dos equívocos que o pessoal comete, né? É de achar que conforto e bem-estar animal é só em confinamento. Jamais, né? A gente consegue promover conforto e bem-estar animal e detalhe, consequentemente para as pessoas também, né? Então, Uhum. pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas dá para chamar o bicho homem, né? Não estou chamando ninguém de animal, mas a gente, como um ser Sim. vivo, quando a gente, indiretamente ou diretamente, quando a gente promove conforto animal com um rebanho leiteiro, ou até raça de corte, o que for, né, ou outras espécies e tudo mais, a gente também está promovendo conforto e ambiência para a gente como pessoa, né? Porque a gente está em Com torno certeza. da atividade leiteira. E o conforto, ele pode ser em qualquer tipo de sistema produtivo, tá? Então, a gente não pode cair na mazela aí de achar que o conforto animal, eu tenho que confinar a vaca. Não, eu posso ter conforto animal no pasto com suplementação, eu posso ter bem-estar animal é, somente com uma pista de trato, fazendo suplementação para a vaca num sistema mais ou menos intensivo, tá? Uhum. E saber que o conforto animal não é só no momento que a vaca está comendo, né? É na hora da ordenha, conforto animal e bem-estar animal é na hora do equipamento, é na hora dela estar dormindo, tentando ou não conseguindo dormir. Então, Uhum. e isso começa lá na bezerra, né? Sim, Então, sim. na criação da bezerra, na criação da terneira. Então, porque se a gente for falar em bem-estar animal, o que a gente precisa ter como consciência, né? Para a gente promover bem-estar animal, a gente tem que pensar que a vaca ela tem que estar com as condições de vivência e sobrevivência dela as mais próximas ao natural possível, mesmo que ela esteja dentro de uma atividade profissional de extração de leite, independente do sistema, extensivo, semi-extensivo, semi-confinado ou confinado. Ou seja, ela não pode estar acometida de nenhuma doença, ela dentro do possível, ela tem que ir e vir, ter mobilidade sem muitos desafios, ou seja, quase Uhum. como se estivesse na natureza. Ela não pode passar fome, ela não pode passar sede, ela não pode passar calor,
e ela não pode sentir medo. Tá? Sim. Então, o que acontece? Porque se ela está na natureza, ela escolhe onde ficar, ela escolhe para onde ir para buscar essas condições. Mas a partir do momento que eu tenho ela dentro de um cercado, tem a minha propriedade 10 ou 1.000 hectares, ela está dentro de um cercado. Agora, se Uhum. eu estou com ela dentro de um confinamento, é um cercado um pouquinho mais apertado, né? Eu estou concentrando mais vacas. Mas se eu buscar essas condições aí que eu falei, independente do sistema de produção, eu vou estar, de certa forma, promovendo bem-estar e conforto animal. Legal demais. É, assim, é como se fossem os princípios, né? O que você acabou de citar, como se fossem os princípios do conforto animal. E aí você falou assim que quando ela tá na natureza, ela pode escolher. Só que eu acho que a gente tem que pensar assim, que para essa pessoa que está nos ouvindo, tá na natureza, você tem que ter, no mínimo, ali de uma sombra para ela ficar, que às vezes o camarada tá. Ah, não, minha vaca tá solta, né? Ela tá livre, mas não tem uma Uhum. sombra para ela ficar. Às vezes o terreno que ela está tem áreas muito íngremes ou degradadas que corre o risco do bicho cair ali, ferir casco, essas coisas assim. Às vezes a água que tem, às vezes tem água, mas às vezes é um açude ou um poço que a água não tem, não tá limpa, não tem qualidade, né? Assim, eu acho que eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre isso também, porque não é só o fato dela estar livre, né? É o fato de, assim, o mínimo ela tem que ter, né? Precisa de ter, quer dizer. Isso aí. É quando eu falo as condições mais próximas da natureza, a gente tem que pensar o seguinte, que todo mundo que lida direto ou indiretamente com a atividade leiteira está logrando a bezerra, né? Ou É. seja, ela está logrando. O que acontece? A vaca veio no mundo para dar leite para a bezerra, para a terneira. A gente, como ser humano, que arrancou a bezerra dela, tá? E colocou a vaca para produzir leite para nós vender e tentar ganhar uma grana. Tá? Uhum. Então, grosseiramente falando, nós estamos logrando as bezerras. Por isso que a atividade da criação da bezerra, a criação da terneira, ela é uma atividade totalmente diferente da atividade de leite, mas que está intimamente ligada à atividade de leite e precisa da nossa atenção, basicamente no mesmo horário e com a mesma intensidade do que a atividade de leite em si. Né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado para que a bezerra não fique esquecida e não fique em segundo plano. Tá? Então, Certo. a partir do momento que eu tiro a bezerra do processo, eu tenho que continuar mantendo essas condições básicas, né, da vaca para ela ter bem-estar animal e pensar em tudo que é ambiente. E é como eu estava comentando, é ambiente no pasto, é ambiente no confinamento, é ambiente na ordenha, é ambiente no equipamento, na regulagem do equipamento, na manutenção do equipamento, na higienização do equipamento. Então, Sim, sim. tudo isso é ambiente, tudo isso é conforto para a vaca. Se eu pensar, né, na questão de a pasto com suplementação com maior ou menor intensidade, eu tenho que promover a maior quantidade de sombra possível para a vaca. Eu tenho Uhum. que promover a maior quantidade de acessibilidade à água potável para a vaca. Uhum. Né? E aí vem aquela questão, a água está limpa e a vaca preferencialmente, né, a gente acompanha muito o comportamento de vaca, ela preferencialmente gosta da água de temperatura ambiente para um pouco morna, né? A vaca não gosta de água muito fria, isso tem a ver com metabolismo Uhum. e tantas outras coisas. Mas ela tem que ter acesso à água, tá? De qualidade. E a água que a vaca merece beber é a vaca que a gente bebe, a água que a Ah. gente bebe, Uhum. né? Porque 87,5% do leite é feito de água. Então, mesmo assim, a gente ainda expõe a vaca a tomar uma água que não seria mais das ideais e ela transforma o leite, né, num produto consumível pelo ser humano. Que a vaca é um Uhum. ser magistral, divino, que ela transforma muita coisa. A grande maioria do que ela come, o ser humano não consome, e ela transforma num alimento rico, né, nobre, que o ser humano consome. Então,
Mas para que ela faça isso e não nos cobre com juro e correção monetária, a gente tem que dar ambiente para ela. Sim, sim. Eu saí da extensividade, saí do pasto, da sombra, de uma árvore, ou daqui a pouco eu vou colocar um sombrite, né? Ou de um açude, de um córrego, de um bebedouro instalado, saí da extensividade e estou indo para uma suplementação um pouco mais intensiva, independente de continuar indo para o pasto ou não. Montar estratégia, dependendo de onde você está, com acessibilidade, caminhos, maior ou menor incidência de barro, inclinação de relevo. Na sala que vai estar oferecendo a comida, construir ela muito bem certa para manter as características da natureza, se a vaca estivesse pastando lá na natureza, altura de coxo, espaço disponível linear para ela ter acesso à água, principalmente depois da ordenha, e se possível, o mais rápido possível, a partir do momento que eu colocar ela debaixo de um telhado para comer, fazer esse telhado na altura certa, na inclinação certa, e promover a ventilação, aspersão, para ela melhorar a qualidade da sensação térmica da vaca, junto da estratégia de que hora ela vai estar dentro daquela construção. Uhum. Tudo isso antes de chegar no confinamento. É muita coisa, né? Você já deu uma verdadeira aula aqui sobre as decisões, né, que a pessoa precisa tomar antes de decidir confinar o gado. E aí, assim, como que o conforto animal, quando devidamente mantido, ele pode impactar positivamente na produtividade e, consequentemente, na qualidade do leite? Sempre quando eu falo, quando eu respondo questionamentos nessa ordem, né? Algumas pessoas já me falaram, Fábio, tu é muito tendencioso, né? Não, eu sou entusiasta, né? Então, e sou realista, né? Então, acho que cabe deixar claro para quem está nos assistindo e para quem está nos escutando, o fato é o seguinte, que o Fábio Lermano não é o cara que se acha, o cara que sabe, o cara que em algum aspecto de uma determinada técnica, alguma tecnologia aplicada, o que o Fábio fala é o que vale. Não, não é isso. Existem várias escolas, existem várias vivências, existe uma cambada de, assim, um verdadeiro exército de mega profissional no campo, falando dos mesmos temas que a gente fala, né? Tão entusiasta quanto a gente, né? E às vezes tem um ponto de vista diferente numa aplicabilidade de uma técnica ou outra. Uhum. Por que quando a gente fala sobre alguma informação, a gente fala com convicção, né? O tempo nos deu a oportunidade de colocar uma determinada tecnologia em prática e ter o resultado disso, né? Eu sempre procuro me manter alinhado com os produtores, independente do tempo que eu dou consultoria para eles, mesmo da época que eu era ligado a alguma empresa, eu sempre mantive propriedades independentes para não perder o veio técnico, né? Eu trabalhei dentro da Laticínio, eu trabalhei com logística, eu trabalhei com política leiteira, que eu não ia na propriedade para trabalhar técnica, mas eu sempre deixava reservado para trabalhar nos finais de semana, propriedade que eu não falava de logística, não falava de política leiteira, eu ia lá para fazer o trabalho técnico de desenvolvimento de um projeto leiteiro sustentável. Então, o que acontece? O tempo que a gente vem trabalhando e buscando novas tecnologias e aplicando essas tecnologias no campo, nos dá a oportunidade do produtor nos dar o retorno e dizer, está dando certo, não está dando certo, vamos corrigir a rota do nosso planejamento, aquilo que a gente esperava aconteceu ou não aconteceu. Eu tenho um grande amigo que a vida nos trouxe através da técnica, né, que é quem acompanha o nosso trabalho é a família Gribler, e quando a gente estava lá na fase do esclarecimento do que era um compost bar, ele me perguntou isso, né? Fábio, se um dia a gente tiver um desafio e uma informação que tu ainda não teve acesso, como que faz? Né? Acontece uma coisa que tu não vivenciou, como que faz? Junta todo mundo,
entende o que está acontecendo, monta uma estratégia, se compromete com o plano de ação e vê o resultado. Se deu certo, beleza, vida que segue. Deu errado, senta todo mundo de novo, verifica onde errou e muda a estratégia. Então, eu acho importante falar isso. Tá? Certo. Dito isso, eu não conheço nenhuma propriedade que a gente acompanha, né? E tem a oportunidade de vivenciar que não tivesse um incremento considerável na produção de leite, que não tivesse a condição do camarada melhorar e manter a produção de leite com qualidade, tá? Que não aumentasse a longevidade das vacas, tá? E que não melhorasse aspectos como desafios reprodutivos em função de calor, desafios reprodutivos em função de fornecimento de dieta, tá? Porque às vezes o camarada dieta, todo bom nutricionista fala que tem três, né? É a do computador, a que o cara entrega para a vaca e a que a vaca realmente come. Exato. Né? E quando se fala em construção, é a mesma coisa. É a construção que eu posso vir a desenhar, a que o construtor coloca em pé e a que a vaca realmente ocupa. Sim. E se a vaca não ocupou aquilo que ele construiu e que eu desenhei, ou que qualquer outro profissional desenhou, alguém errou no processo. Sim. Porque a gente está cansado de falar, e certamente já passaram pessoas pelo papo de laticínios que disseram, a vaca nos fala tudo, é a gente que tem que saber compreender. Tá? Sim. Então, quando você confia na vaca e dá conforto para ela, você tem condição de compactar todo e qualquer manejo que tu teria nos outros sistemas, né? Reprodutivo, sanitário, nutricional, a gente traz tudo para um espaço menor, aonde tu tem a chance de ter tudo aquilo à tua frente e vivenciando tudo aquilo praticamente ao mesmo momento. Porque se você larga uma vaca para pastagem, a partir do momento que ela desceu o morro, tu não enxerga mais. E aí começam os desafios, tu não sabe o que está acontecendo com a vaca. E tu só vai enxergar quando a rotina traz ela, tu não precisa nem ir lá buscar, quando a rotina traz ela para o horário de ordenha. E o que aconteceu com a vaca depois que ela sumiu do teu campo de visão, tu jamais vai saber. Tá? Hoje existem tecnologias para tu saber, mas a via de regra, tu não tem. Agora, a partir do momento que tu tem isso concentrado num campo de visão, que tu consegue ter, se não 100%, no mínimo 50% da visão do processo como um todo, seja por câmeras, seja tu olhando de forma... Então, tu concentra tudo ali. E isso faz com que tu tenha uma avaliação dos resultados de uma forma muito mais apropriada. Então, quando você confia na vaca e quando você dá conforto para a vaca, se ela não tem dor, se ela não passa sede, se ela não está assustada, se ela não está doente, e ela tem capacidade genética que você já investiu, você não deixou faltar comida, você não deixou ela passar calor, o que ela tem para fazer é comer, ruminar e descansar, dormir. E tudo isso é o conjunto excelente no mundo, na esfera ideal, para a vaca produzir leite, a maior quantidade de leite possível que a capacidade genética tem embutida no DNA dela e que a estrutura corporal e de produção e de armazenamento de leite, que é o ubre, tem capacidade de produzir e armazenar. Aí entra aquela questão, 2 ordenhas, 3 ordenhas, não importa, é um outro assunto. Mas quando eu promovo o conforto animal, a vaca nos dá tudo que ela pode nos dar. Simplesmente, se a gente ir para um setor de ordenha com equipamento bem dimensionado, bem regulado, com a manutenção em dia e bem higienizado, não tem como a vaca esconder o leite, né? Então, ela vai nos dar todo o leite. E como eu não estou judiando dela para ela nos dar esse leite, ela vai durar bastante tempo, ela não vai adoecer. E isso é muito mais importante do que qualquer programa de pagamento por produtividade e programa por qualidade de leite. Uma vaca sadia, ela produz leite com qualidade. Sim, sim. E produz mais, né? E produz mais e por mais tempo e com menos problema.
por mais tempo, menos custo com medicamento. Ô, Fábio, você explicou já bastante sobre conforto e como que a gente faz, né, para compreender e aplicar, baseado em tudo que você nos falou agora, e aplicar melhor o conceito de compost barn, para garantir realmente, né, o conforto. Existem algumas coisas que a gente tem que compreender o seguinte: não é você colocando uma vaca para dentro do barracão que você vai salvar a pátria se você não tem a base bem feita, tá? Inclusive, eu vou ter que tomar um golinho d'água aqui. Tá. Inclusive, tem um artigo que eu tive a feliz oportunidade de publicar no Milk Point, que o título é esse, né? Tecnologia de ponta não gera resultado se a base não for bem feita. Então, assim como a gente falou que um compost barn, ou até mesmo um freestyle, tá? Ele compacta tudo que existe na atividade leiteira à nossa frente e tudo isso fica melhor de gerenciar, mas não adianta eu compactar falta de alimento, não adianta eu compactar numa construção mal feita, tá? E mal gerenciada, tá? Então eu tenho que compreender assim, ó, quando eu fiz eu estava gravando um podcast lá na Companhia do Leite, o Ronaldo fez essa observação da questão de você reunir tudo para dentro de um sistema só. E aí entra o debate. Em que momento confinar, né? Sim, então, sim. Até eu ter esse debate com o Ronaldo, que foi muito enriquecedor, a minha opinião sempre era o seguinte: eu só vou confinar minhas vacas quando eu tentar toda e qualquer tecnologia possível no a pasto com suplementação, e eu perceber que as minhas vacas têm característica genética para me dar mais leite, e eu no sistema que eu já estou no top de qualquer tecnologia de produção de silagem, de pasto, de piqueteamento, de ordenha, eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais onde eu crescer, porque os desafios climáticos ainda estão tirando leite da minha vaca, que a vaca ir e voltar para o pasto está tirando leite da minha vaca, que o desafio de acessibilidade está me trazendo um índice maior de mastite ou de problema de casco. Opa, então não tem mais o que eu melhorar na minha propriedade no pasto com suplementação, aí eu vou para o confinamento, tá? Só que, às vezes, eu só vou conseguir chegar na excelência das tecnologias aplicadas se eu ir para o confinamento. Então, fica sempre a dúvida. Mas como é que resolve? Cara, te assessora de pessoas, tá? Pessoas que querem o teu bem. Boas, né? O GDL lá, né, eu uso muito eles como exemplo, não é porque um é puxa do outro, não é isso. Ele estava comentando, atualmente, circundam na propriedade dele 26 pessoas de fora da propriedade para ajudar ele a tocar a atividade. O cara da ração, o cara do medicamento, o cara do ultrassom, o Fábio Guilhermano, o cara da qualidade do leite, são 26 pessoas. Pô, e o leite alimenta tudo isso e está dando para tocar a atividade. Mas de uma forma direta ou indireta, pô, mas é um monte de carrapato na propriedade do cara, não. É que se ele não tem essa assessoria, a propriedade não está onde está. Então, é nesse sentido que, às vezes... E aí tem uma questão interessante que muita propriedade, para conseguir colocar o produto, ela agrega serviço, né? E dentro dessas 26 pessoas, obviamente, tem isso, né? Tem muito pouco profissional na propriedade que é pago de uma forma independente, como ele investe na consultoria do Fábio Guilhermano, né? A grande maciça maioria dos 26 são pessoas que prestam um serviço agregadas a algum produto que ele está consumindo dentro de uma propriedade. Pois é. E o mercado da atividade de leite oferece muito isso, né? Tem, exatamente. Tanto no campo, né? Tanto lá nas fazendas, quanto nas indústrias, né? Você tem muitos técnicos bons, né? Associados às empresas, aos fornecimentos de insumos, né?
que ajudam muito, né? Ajudam muito ali no dia a dia do negócio. Ô Fábio, e aí você falou assim que você tem que esgotar todas as possibilidades ali antes de você confinar o seu gado. Uhum. Mas em que momento, né, um produtor deve tomar essa decisão? Para que tipo de gado ele deve tomar essa decisão? Eu estou falando no caso de levar o gado para um sistema de compost barn. E que tipo de produtor também que pode fazer isso? Sabe, uma das coisas que a gente tem vivenciado é o seguinte, ó, o momento de confinar é o momento que ele já está se vendo numa encruzilhada e não sabe para onde ir, Uhum, né? Se ele está bem assessorado e o caixa dele ou o crédito dele permite ele investir num confinamento, é uma saída investir, tá? O tipo de rebanho está muito mais ligado, a gente tem que prestar muito mais atenção no tipo de rebanho para buscar fazer um barracão da forma correta, né? Se eu vou uhum, trabalhar com raças grandes é uma coisa, se eu vou trabalhar com raças pequenas é outra, independente de ser compost barn ou freestyle, tá? E uhum, aí, é... e eu sou do cara que toda vaca de leite em vida produtiva e ela estando saudável, ela merece ganhar a oportunidade de ter conforto animal num ambiente de produção profissional de leite, tá? uhum. Existe um debate muito grande. No primeiro Compost Barn do Rio Grande do Sul, tinha o André e o pai dele. Um adorava a Gerson, outro adorava o holandês. E a briga deles era eterna, o debate deles era eterno. Não, compra ser Aham. para a Gerson, não, compra ser para a holandesa. Primeiro, funciona para todas as vacas. Tá? Só que a gente sabe, vamos dizer assim, que raças mais zebuínas e indianas, a gente tem algum desafio de longevidade, desafios reprodutivos diferentes de raças europeias, né? Então, a gente tem que concordar que, às vezes, o resultado, dependendo da raça que você vai utilizar, é diferente se você utiliza exatamente a mesma técnica para todas, tá? Uhum. Então, o teu resultado, ele é sensivelmente diferente. E aí, quando o que a pessoa tem que prestar atenção, que é até o outro questionamento que tu comentou, né? Ele tem que ter um barracão, seja ele compost barn ou freestyle, ele tem que construir com simetria. Então, a Uhum. primeira coisa que a gente tem tido o hábito de determinar é qual é o tamanho da pista de trato, tá? Para depois determinar em qual região do Brasil ou fora do Brasil, né? Felizmente, hoje a gente dá consultoria para basicamente aonde tem leite na América Latina, a gente tem cliente. E regiões com maior ou menor desafio climático em relação a calor e umidade, né? Uhum. E aí você tem que estruturar a questão de disponibilidades de metros quadrados por vaca na cama, por um exemplo, ou mais ou menos, dependendo do clima. E dependendo de qual classe animal tu vai ter dentro do compost barn, né? E no freestyle não é diferente. Se tu tiver vacas maiores e vacas mais produtivas, tu tem que dimensionar as baias com espaços maiores também, que é o que o mercado brasileiro não faz muito isso, né? O cara geralmente compra o freestyle dele numa feira e o camarada dá uma plantinha de cortesia lá, com espaçamento X, e o cara basicamente pergunta se é holandês ou já não pergunta nem o tamanho e o peso das vacas, né? E às Aham. vezes 5, 10 centímetros de largura entre as baias ou 10, 15 centímetros de comprimento na própria baia faz uma grande diferença para você alojar a maior quantidade de indivíduos vaca dentro daquele projeto, né? Para a vaca Uhum. não ficar no corredor, deitar todo mundo e coisa e tal. Então, é achar a simetria do projeto que tu vai trabalhar, seja compost ou freestyle, se assessorar bem nisso, tá? Jamais fazer piso para vaca sem riscar o piso, nas características técnicas recomendadas, tá? Uhum. E vaca que escorregou uma vez, ela leva isso para a vida. Hoje de manhã eu estava conversando com um cliente lá do Triângulo Mineiro, ele disse, Fábio,
Eu tinha uma das melhores vacas. Ela escorregou uma vez, você foi a minha vaca. Ela tem medo de passar no lugar, ela não quer ir, o cara tem que estar tocando. Aí o cara que está tocando ela já se tapa de nojo e já senta ali o sarrafo, sapeca. tá? Entendeu? Então, piso riscado, muito bem feito, né? E riscado dentro da norma técnica, dentro da indicação técnica, tá? Cama, né? Determinar a largura do barracão com a disponibilidade de cama mínima necessária para que dê certo para a região onde o cara está inserindo esse projeto. Pensar num telhado que traga conforto térmico, tá? Em altura e inclinação adequada. Ah, por que que um projeto para vaca tem que ter 5 metros de pé direito? Basicamente, todas as telhas do mercado, e as mais usuais, elas promovem sombra, mas elas não cortam 100% da irradiação solar, e a irradiação solar passa até 3 metros. Uma vaca da raça holandesa tem em torno de 1,52, a média da raça na altura da cernelha. Se eu tenho 1,52 e a irradiação solar ultrapassa a sombra até 3 metros de comprimento, eu tenho só 50 centímetros, que é 2,5 palmos, de coeficiente de segurança para essa irradiação solar não chegar na cernelha da vaca e não tocá-la dali. Porque se eu fizer qualquer coisa menos que isso, a vaca à sombra, ela não vai ocupar 100% da área construída, porque a irradiação solar que está passando na telha está tirando ela do lugar. Entendeu? Então, são detalhes assim que a gente tem que se atentar na hora de construir e, basicamente, fazer com que o investimento imobilizado numa construção tenha retorno em conforto das vacas. Disponibilidade e acesso à água, né? Se possível, aspersão e ventilação na pista, se possível, ventilação na cama e nas baias, e complementar tudo isso na sala de espera. Né? E muita água disponível dentro do barracão e principalmente logo depois da saída da ordenha, né? Certo. Então... Fábio, você falou mais no início, assim, que isso, né, que você oferecer conforto para a vaca, ela vai te devolver em produtividade e em lei de qualidade. O quanto que isso é interessante para os laticínios, né? O quanto que a gente pode pensar em projetos de assistência, né, aos produtores voltados para o conforto animal, ao invés, por exemplo, de pensar em pagar por pagamento por qualidade, entendeu? Sim, eu não sei, né? Nem sei se a gente pode falar isso aqui, né? Trocar um pelo outro. Não sei nem se o produtor quer ouvir isso. E também não sei se é fácil para os laticínios construírem equipes que consigam realmente assessorar os produtores para construírem estruturas, né, e sistemas que vão dar certo, né? Eu acho que o maior desafio dos laticínios hoje, né, não é uma questão de achar, eu tenho convicção que o maior desafio dos laticínios hoje é montar uma equipe multidisciplinar para que tenha entendimento de todo esse circuito. Como nesses 30 anos aí de estrada, a gente participou de laticínio ligado ao sistema cooperativo, de laticínio privado, né, também, laticínios e empresas de maior ou menor porte. Então, o que acontece? Tem gente que vai me odiar por eu falar isso, mas boa parte compradora de leite de laticínio não desenvolve o produtor, ela pega de alguém. Sim. Então, isso é fato. Sim. Fiquem os caras bravos comigo ou não. Isso é fato. Tá? Independente, existem muitos laticínios que têm equipe técnica que desenvolve o produtor de leite. E aí também tem o lado do produtor que às vezes, não é sempre, por uma questão mercadológica, tá? O camarada, na primeira oportunidade que tem, por alguma migalha de centavo, ele bota todo aquele trabalho da laticínio fora. E se vai? No desenvolvimento. E é por isso que desestimula as laticínios investir nisso.
tá? Uhum. Então a gente sentiu isso na pele no passado. Mas por quê? Porque não adianta só desenvolver o produtor, tu tem que ter uma política coerente para manter ele, né? é, Sempre sem querer olhar para a grama do vizinho, né? Uhum. Isso Não já é do pode, ser humano. não pode deixar ele despertar a curiosidade de saber como é Não que tá pode do deixar lado de de lá. despertar. Exatamente. Então ele tem que ser uma convivência saudável para ambos, tá? Aham. Então eu acho que o que acontece? Como eu falei lá no início, tem muito bom profissional no mercado, fazendo trabalho sério, mas eu ainda acho que a grande maioria das laticínios ainda tem uma equipe que não tem essa vivência do conforto animal muito bem dentro de cada profissional, Uhum. tá? Então, por isso que Entendi. também a gente desenvolve um trabalho não só como produtor, mas também com Com os profissionais, né? técnicos. Com os Aham. técnicos. Porque o que acontece assim, ó? O que é fato e aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Por que conforto animal, o pessoal hoje tem pensado primeiro em compost. Mas até 11 anos atrás, que o Compost Bar no Brasil já fez 11 anos, né? Então, menos de 12 anos atrás, o único sistema de confinamento que se tinha era o freestyle. Uhum. Castro é considerada e eleita a capital nacional do leite baseado em freestyle. Uhum. O Paraná teve o primeiro compost barn depois do que o Rio Grande do Sul, por um exemplo. Tá? Só que aqui no Rio Grande do Sul, eu acompanhei um movimento muito interessante, que é o seguinte: a partir do momento que o compost barn veio para o Rio Grande do Sul, primeira coisa que despertou confinamento não é só para grandes propriedades. Tá? Eu também posso confinar minhas vacas. Uhum. Tá? Segundo, muitas pessoas que achavam que iam confinar com compost acabaram confinando com freestyle e vice-versa. Sim. Tá? Segundo, existiu um aumento no confinamento de freestyle também, alavancado por essa constatação. Pô, eu também posso confinar minhas vacas, mas para mim Uhum. eu não quero compost, eu vou colocar o freestyle. Então o Uhum. freestyle também aumentou, levado pela onda do compost barn. Uhum. E Ô, até o compost barn vir. Oi? eu falei assim, eu ia te perguntar, quais que são os tipos de confinamento que são mais utilizados no Brasil, né? Eu não sei. É porque realmente eu não sei sobre isso, tá? Mas é Uhum. o compost e o freestyle? Hoje o maior ainda, em maior número ainda é o freestyle, Uhum. mas o compost barn está ganhando um espaço muito grande. Mas são esses Tá? dois tipos, né, que a gente trata hoje. Basicamente são os maiores, existem outros, né? Existe um que eu tenho até trabalhado nos últimos meses aí, tem tido algumas oportunidades, que é o Losing House, que é a vaca está comendo numa pista de trato, pode ser feita agora ou uma pista de trato antiga, mas não tem condição de agregar uma cama de compost barn ou baia de freestyle, né? Junto. Então ele faz aonde as vacas vão deitar num local totalmente separado da pista de trato, né? Hum, Então, é o que a história nos fala aí da técnica que é chamada losing house. Muito mais Losing House. utilizado com baias de freestyle do que com cama de compost barn, mas existem os Uhum. dois exemplos, e bons exemplos. Né? E eu Interessante. agora estou coordenando, estou participando de dois projetos no formato de losing house. Tem uma outra ferramenta que era utilizada antes, e aí é muito pouco utilizada no Brasil, mas se encontra alguns projetos, que é o tie-stall, né? Que a vaca Uhum. fica presa, né? E ela deita e come no mesmo lugar, né? Então Sim, ela só sim. levanta e ela fica presa e ela é ordenhada no mesmo lugar, né? Então Sim, sim, isso ela não sai. então tem um pouco menos, né? Então, basicamente, a gente tem tido acesso hoje a essas quatro modalidades de confinamento, né? Uhum. Entende? E Entendo. aí o que acontece? Só que toda essa questão, você concorda comigo que, na minha humilde opinião e visão, existem duas coisas que forçaram a atividade de leite falar de conforto animal e bem-estar animal. Ah.
Ninguém falava disso antes da chegada do Compost Barn no Brasil. Verdade, Tá? né? Interessante isso. Ninguém falava disso. Aham. As pessoas que falavam era aquele grupo restrito que tinha acesso a freestyle. Uhum. Mas como o freestyle, de certa forma, era considerado como um investimento para a elite da atividade leiteira, era um grupo muito pequeno de produtor, não só produtor como profissional, relativamente fechado no compartilhamento de informação, então não se ouvia falar de conforto animal, entende? Uhum. E isso é um fato. Será que isso é uma impressão só do Fábio? Não, eu tenho conversado com outras pessoas e as pessoas concordam com essa visão. E eu não estou querendo dizer se está certo ou está errado, mas a visão que eu tenho compartilhado tem sido essa. Tá? Então, ninguém falava Interessante. de bem-estar e conforto animal. Óbvio que isso veio com o desafio climático também, Uhum. né? Não só o desafio climático do estresse calórico, mas o desafio climático de longos períodos de chuva, né? Porque nos últimos 4, 5 anos, não é raro nós ter, em alguma época do ano, períodos tão intensos de longevidade de chuva que as vacas no pasto passam a se intoxicar por nitrito e nitrato, por um exemplo, por Aham. falta de incidência de raio De solar, sol. Uhum. né? Então, eu quero crer que essas duas condições fizeram com que hoje o Brasil tenha na ponta da língua, à frente do pensamento e do coração, a busca do conhecimento, do conforto animal e do bem-estar animal, né? E Certo. para os laticínios, tem que investir nos profissionais, em capacitação, em treinamento, em aumento de pessoal no campo, porque a partir do momento que você tem a premissa de colocar o conforto e o bem-estar animal dentro da propriedade, o produtor não sai da atividade, a vaca demora mais para ir para o açougue, tá? O leite sai com melhor qualidade e, mais uma vez, independente do sistema de produção, sai mais barato para a indústria de laticínio investir num profissional que auxilie o produtor de leite que quer buscar conforto animal para as vacas ter essa evolução, do que ficar no mercado spot, no que ficar na sazonalidade, que a Uhum. sazonalidade é intimamente ligada com o desafio de produção de alimento, que Sim, está sim. cada vez mais desafiador, né? E Sim, aí, sim. consequentemente, tem aquele ciclo vicioso do preço do leite, né? Sobe e Então, desce. sobe e desce. Aí eu não tenho, quando eu preciso de dinheiro para fazer comida, o preço do leite está embaixo. Aham. Aí eu não invisto em comida. Quando eu posso ganhar dinheiro, eu fiz pouca comida e não produzi. Aí eu ganhei menos do que eu poderia. Então Sim, o cara se sim. tapa de nojo sempre, né? Quando o preço está bom e quando o preço está ruim. Exatamente, exatamente. Ô Fábio, a gente falou de compost, de freestyle, e aí tem alguns números que mostram, né? Não sei se esses dados, né, é o que você concorda, mas alguns números mostram que teve bastante gente que saiu do compost e voltou pro freestyle. Uhum. E aí eu queria que você comentasse isso, assim, o porquê dessa decisão e para quem ainda não tomou, para quem ainda está pensando, né, em qual tipo de confinamento ele vai colocar o gado dele, o que ele tem que avaliar para decidir se ele coloca no compost, no freestyle ou nos outros aí que você citou e que eu já esqueci o nome. Tá, que é o Losing House ou o Taistal, né? É, isso. Tá. O que acontece assim, ó? Se eu me esquecer, depois tu repete Aham, algum, tá jóia. porque acabou sendo uma pergunta com 4 ou 5 Quatro perguntas. situações. Mas eu tenho convicção, tá? Eu tenho convicção que o cara que fez um compost barn e migrou para o freestyle, ele passou por duas vivências. Uma que talvez ele não teve uma boa assessoria na hora de tomar a decisão do que era Uhum, melhor para a propriedade dele, e talvez pela mesma razão ele não conseguiu compreender 100% de como um compost barn funciona. uhum, Aí ele perdeu
perdeu para a cama, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele não conseguiu transpor os desafios do compost barn e voltou para uma tecnologia que era há décadas no Brasil já muito bem sacramentada e trouxe resultado. A gente já comentou isso logo ali atrás, o exemplo de Castro, né? Então, o que Sim, existia no sim. Brasil era o freestyle. Pô, então eu vou voltar para o certo, eu não vou continuar dando murro em ponto de faca no duvidoso, tá? Esse é um dos fatores do cara mudar do compost barn para o freestyle, tá? Uhum. E Certo. o outro fator é o fato, às vezes, do cara querer empilhar a vaca dentro do mesmo telhado, né? Entende? Porque, fatalmente, dentro da mesma metragem quadrada, cabe mais vaca. Ou, para mim, alojar a mesma quantidade de vaca num freestyle, eu gasto menos metro quadrado de área construída e gasto menos ventilador, por um exemplo, para promover a mesma ambiência. Uhum. Tá? Então, eu acho que esse é um fator também que faz com que os caras, os produtores, troquem. Né? Eu já vi muito produtor, não. Agora que eu estou tirando bastante leite, para mim não quebrar, eu tenho que botar mais vaca aqui. Aí abandona um sistema e vai para o outro. Só que ele não chegou nem a 70% do benefício do primeiro sistema e já está investindo num segundo que ele nunca fez na vida. Aham. E aí a chance de dar errado é muito grande. Mas vale a pena dizer que, ao contrário, isso também é verdade. O camarada fez freestyle e depois migrou para o compost barn. Aham. Muito dos freestyles que se tem no mercado hoje tem um compost barn para gado jovem, vaca seca e pré-parto. Ou até mesmo um compostzinho para enfermaria. Entendeu? Existem algumas situações sanitárias que tu só dá uma folga para a vaca quando tu tem freestyle, né? Se tu joga ela pro compost barn que tá ali num cantinho. Uhum. Porque se tu não tira do freestyle, tu não resolve. Uhum. Entendeu? Então, existe isso também, né? Então, o que se percebeu muito foi tentei compost barn, não deu certo, foi pro freestyle. Aí tem essas características que eu falei, e mais a pressão do mercado de vender ferragem, né? Sim, é Entende? verdade. Só que o risco, né, que aí faz parte, uma parte da pergunta tu comentou, o que tu recomenda para o cara avaliar bastante? É antes dele decidir, né? Geralmente as construções elas não são simétricas. Tu sempre vai perder. Se tu Uhum. começou com freestyle e vai para o compost, tu vai ter que construir alguma coisa a mais. E Sim. se tu começou no compost e foi para o freestyle, tu vai perder alguma coisa que tu já construiu, ou tu tem que construir alguma coisa a mais para não perder 100% ou parte 20%, 30% do que tu já tinha construído no sistema anterior. Então tu perde sempre, Aham. Certo. tá? Então, ou seja, ser cercado de uma assessoria, de uma consultoria para tomar a decisão do que é melhor para a propriedade. E aí tem um aspecto que às vezes os técnicos não puxam muito do produtor na hora de tomar essa decisão. Você acompanha futebol, Sara? Não Não. acompanho. De repente eu Torce vou para até algum time aleatório ou não? não torço. Eu Tá. posso, de repente eu posso até entender A dinâmica. o exemplo que você vai dar, mas eu realmente Tá. não. Tá. Mas diga. O Lucas acompanha futebol? Não, também não. Também Não não. tem, não. O Lucas é o irmão da Sara, que a gente se Isso. conhece também. Eu sou colorado, mas sou o pior colorado do mundo, porque eu não Ah, acompanho futebol. Tá? Mas eu dificilmente vou ser gremista. sim, sim. Mas eu sou daquele, por não acompanhar futebol, eu sou aquele cara que se eu não estou numa competição, numa Sul-Americana, numa Libertadores e o Grêmio tá, por que não torcer pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul? Entendi, Mas entendi. a grande maioria do pessoal
vai querer matar eu por dizer isso. Não, porque torcedor, outro é um ou outro. E isso funciona para escolher o compost e o freestyle. Também. Se o cara acorda de manhã, vai dormir de noite pensando em compost, por mais que o cara, como técnico, vá lá e prove para ele que para ele é muito mais rentável ele fazer o freestyle, muito mais rentável não, mas tá ali na diferença de 5, 10%. No primeiro coice que ele levar de uma vaca, ele fez o freestyle e ele amava o compost, ele para com tudo e é que nem diz o Badim, joga, vende tudo fora ali uma vez. Entendeu? E o cara do freestyle é a mesma coisa. Se o cara é apaixonado por freestyle, não tenta convencer ele do compost. Não adianta, né? Você tem que colocar os prós e os contras de ambos. Ambos funcionam muito bem, mas a pergunta básica que tem que fazer é: você quer compost ou freestyle? E aí, Fábio, o que eu faço? Qual que eu escolho? Com qual tipo de desafio e rotina você quer conviver? Em todos os Porque dois cada vai um dos ter, né? sistemas vão te oferecer uma rotina e desafios. Tem profissional que fala problema, eu prefiro falar desafio. Né? Diferentes. E não são iguais. Não são iguais, eles são diferentes. Entendeu? E aí, se o cara é apaixonado por um, é a mesma coisa do cara ser apaixonado por Jersey holandês, ou girolando, ou parte suíço. Não tenta colocar outra raça na cabeça do cara, né? Sim. Põe as cartas na mesa, avalia, né? Isso faz parte da decisão. Eu já comecei um monte de projeto com o sistema A e terminei com o sistema B, e vice-versa, e também continuou no A e continuou no B. Porque você Entendeu? vai avaliar ali o tipo de animal, né, que o cara tem, né, e também o dono da fazenda, né? Tudo isso tem que ser muito avaliado. Igual você falou, ele tem que decidir com quais desafios ele vai conseguir lidar ali no dia a dia dele, né? E um deles é material, né? Então, por exemplo, freestyle. Do norte do Paraná para cima, o sudeste, vamos chamar assim, basicamente quase que 100% dos freestyles são com areia. E se a vaca pudesse pedir, o freestyle ia ser com areia. Mas o que fazer com areia depois de sair do freestyle? Esse é o desafio. Tá? Sim. Não dá para Aí o que construir um mar acontece? aí, né? Não dá para construir uma praia aí, né? E Aqui no Rio aproveitar. Grande do Sul, a porcentagem de freestyle com areia ela é muito pequena. Normalmente em grandes propriedades, mas nas propriedades menores, usa serragem e o pó de serra, como usa no compost barn. A grande maioria dos freestyles, eles são negligenciados no que se refere a manejo. Porque tu deveria manejar as baias, tirar a matéria orgânica e colocar um material, seja material compost, material à base de carbono ou areia, né? De reposição, deveria fazer isso de manhã e de tarde. Os caras não fazem isso. E aí dá a falsa sensação de que o freestyle dá menos mão de obra que o compost barn. Isso são parâmetros, né? Da ponta do iceberg, vamos dizer assim, no debate, porque só o debate entre os dois já dá mais 2 podcasts. Né? Entende? Sim. Então, mas tem que ser levado muitos fatores para você decidir entre um e o outro. Mas, repito, a preferência pessoal do cara, ela tem uma importância muito grande. Mas a gente pode fazer, então, um outro episódio, outro dia, falando, né? Qual que é o melhor sistema de confinamento? Ou como você decidir qual o melhor sistema de confinamento para você. Para você, né? verdade. Legal mesmo isso. Que daí a nossa opinião, ela não vale, né? A gente tá só para ajudar ele a decidir. Só fazer as perguntas e esperar as respostas deles, né? Ô, Fábio, Porque a gente falou de conforto, né? Você citou os princípios aí, que eu já tratei aqui como os princípios do conforto. E aí a gente precisa, acho que, comentar um pouquinho sobre equipes, né? Porque você precisa de ter equipes que entendam o que é conforto animal, né? Sim, sim. Porque você pode ter construir o melhor projeto do mundo. Sim. Quem é que estabelece a rotina, os manejos e os processos? É a equipe. Sim.
Ela que Sim, planeja sim. e ela que coloca em prática. E a maior palavra para tudo isso é comprometimento. Se tu não tem uma equipe, ela pode estar muito bem treinada, ela pode estar muito bem capacitada, as pessoas podem ser ótimos profissionais, mas se ela não está comprometida com o projeto, Uhum, ó, escorre pelos dedos o teu investimento, uhum. entendeu? Verdade. Então E vale como a eu pena. falei, o produtor por si só ele já é multidisciplinar e às vezes ele não sabe, né? Não, ele E, é mesmo, né? e o técnico que atende o produtor, independente do setor, né? Dos vários setores que rodeiam a atividade leiteira, né? Ele tem que ser um pouquinho multidisciplinar e aí ele acaba se especializando em A, B ou C, né? Também não existe profissional que saiba de tudo. Não, e Ele tem que tomar precisa cuidado com, e tem que ele tomar precisa cuidado com conhecer quem isso. sabe, né? É, mas eu falo assim, mas tem que tomar cuidado com isso, que às vezes o cara quer ser, né, assim, muito. É, né, quer se tornar o melhor profissional ali e é impossível. Você é técnico e você sabe, é impossível, não dá para você dominar. Né? Você Não, pode ter noção de várias outras áreas, mas é por isso que na fazenda lá do seu amigo tem 26 profissionais, né, que estão ali ajudando a tomar decisão. Ou como é que ele escolheria 20, ele escolheria 26 ou ele escolheria um que sabe de tudo, né? Não dá. Não, igual, por não isso, tem igual o como. médico. A gente não vai no médico e acha todas as especialidades lá, né? Não, não tem como. Tem como. Então, É, mas, equipe ela tem que ser formada dessa forma, né? uhum, Tentar trazer naquele número que você consegue suportar financeiramente, né? Que entre dentro do sistema, mas dentro disso eu reúna um contexto multidisciplinar que eu consiga tocar e me comprometer em ter um planejamento estratégico da propriedade como uma empresa qualquer, uhum. tá? Ter os Ter indicadores, né? um plano de ação muito bem definido, indicadores, Sim. avaliação, possibilidade de mudar de rota a partir do momento da concordância de todo mundo e Uhum. todo mundo comprometido com o resultado. Exatamente. Ô, Fábio, tem alguma coisa sobre conforto animal? Né, sobre esse assunto. Eu sei que tem mais um mundo de coisas que a gente pode explorar dentro de conforto animal. Igual a gente falou, só se a gente for falar só sobre o sistema de confinamento, a gente vai gravar mais 2 episódios. Né? Mas de Uhum. forma geral, sobre esse assunto, conforto animal na pecuária leiteira. Tem algum detalhe que eu deixei passar, que a gente não comentou aqui, que você gostaria de deixar registrado? Eu acho que a questão do conforto animal hoje, quando você busca conforto animal, você tem a possibilidade de agregar muita tecnologia nova que está à nossa disposição, que algumas décadas atrás não tinha. É verdade. Tá? Pelo ponto de vista da seguinte situação, a vaca também não é a mesma vaca lá de trás. Tá? Sim, verdade, E aí, verdade. quando eu falo isso é em equipamento, tá? O Rio Grande do Sul hoje, comprovadamente, é o estado que mais implanta robô. Tá? Uhum. Mas então o futuro é robô? Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que está tendo o boom do robô aqui. E dependendo da situação, isso é preocupante, porque em alguns projetos a gente vê que o robô não deveria cruzar nem na rua. Quem dirá entrar para Inclusive, dentro. inclusive, a gente tem um episódio que só sobre robô, tá? Então o pessoal já pode vir e assistir também para concordar ou discordar. Exatamente. Então, o que, que acontece assim, ó? A gente vê propriedades que, a partir do momento que colocou o robô, cara, era a cereja do bolo que faltava. Aham, E tem propriedade que com o robô a propriedade vai quebrar. Entendeu? entendi, Então eu entendi. dei os extremos. Entre tudo isso, dá para concordar ou discordar, que nem a senhora falou. Tá? Aham, Mas o que, que são tecnologias acessíveis a todo mundo? Não importa qual o tipo de equipamento que ele colete o leite. sim, Tá? sim. Eu acho que a gente está indo para quase 15 anos, tá? Do genoma. Uhum. Tá? O genoma é uma tecnologia que ela é fantástica no sentido do entendimento da evolução genética. Para mim, colocar um touro num catálogo, Uhum. mais, independente da prova que o touro
oferecia. Hoje, com a análise do DNA de uma bezerra recém-nascida, você tem como prever a vida dela. Tá? E aí já determinar se tu vai descartar ou não, se tu vai apostar nesse indivíduo vaca ou não. Tá? E ela está acessível, basta a gente ir lá, entender como funciona e coletar ela. Tá? Essa questão do genoma, né? Então, por exemplo, a gente conhece um monte de gente que trabalha com isso, né? E eu tenho até uma live que a gente fez com o Veronese e com o Leonardo. Ele comentou, dentro da empresa que eles trabalham, o relatório do genoma tem 75 informações que ele avaliam. Existem muitas outras, mas as que seriam relevantes e para não baratinar a cabeça do cara, para tomar decisão, eles focam em 75, que já é bastante coisa. Tá? Certo. E uma delas veio junto à questão da seleção do rebanho para produção de leite A2A2. Tá? Que como nada mais justo a gente falar dessa possibilidade de melhoria na qualidade e aumento do consumo do leite, né, no papo de laticínios, né? Por quê? Porque o leite A2A2 ele é incompreendido ainda pela grande fatia do mercado, né? O que é o leite A2A2, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm um desafio, né? E sentem desconforto ou até uma alergia para o organismo da pessoa, ser humano como indivíduo, desdobrar uma determinada tipo de proteína, um rebanho leiteiro que tem uma característica que seria a beta-caseína 1, né? Então, o que acontece? Todo aquele rebanho que produz no seu DNA um leite com a beta-caseína 2, se o camarada, o mesmo cara, tomar um copo de leite com beta-caseína 1 e com 2, ele vai sentir desconforto com um e não vai sentir desconforto com o outro. Tá? Sim. E isso é uma tecnologia que, embora a gente tenha grandes laticínios já pensando nisso, ainda não é muito compreendido pelo mercado. E a partir do momento que o consumidor, as empresas investir não só em marketing, mas em aprendizado, isso é uma tecnologia que vai melhorar muito o consumo de leite no Brasil. Tá? O Lucas vai adorar essa aula aí que você acabou de dar, porque ele é um fã, né, do leite A2, tanto que ele está montando lá uma fábrica de kefir com as vacas Jersey, voltado, né, para o leite A2, então ele vai adorar. E assim, esse é um exemplo legal, porque eu sou esse tipo de pessoa aí, né, que sente o desconforto, e eu já fiz o teste e já vi que realmente faz todo sentido, e aí eu tenho muito mais, porque eu sou uma consumidora, né? Eu não tô no papo de laticínios, não é à toa, né? Sim. Eu sou realmente uma consumidora de laticínios, uma apaixonada por leite, por queijo, por todos os derivados. Mas é engraçado o tanto que realmente te proporciona ali bem-estar, né? E aí eu consumo e eu não sinto nada, né? Eu consumo com tranquilidade, porque é desagradável, né? Você gosta, você quer provar, você quer tomar o seu leitinho e você fica sentindo um mal-estar e é ruim. Então, assim, realmente eu concordo com você que a gente precisa disseminar mais, né, esse conhecimento, explicar que não tem nada inserido ali, né? Ninguém colocou um ingrediente naquele leite, né? Ele é totalmente natural. É seleção genética, né? Pois é. Seleção genética, e eu tenho um rebanho com indivíduos que produzem leite com essa característica. E a natureza colocou ali. Exato. Não tem modificação laboratorial, não tem nada. Tá? O que a gente, né, o que a ciência fez foi descobrir isso e selecionar e separar para você, de proporcionar que você ofereça isso para os seus clientes, né? Um alimento diferente. E a laticínio tem que ter estrutura para coletar esse leite de uma forma separada. Sim. E disponibilizar para consumo de uma forma separada. Então, sim. isso é investimento, né? Sim. Mas legal... E detalhe... pode falar? Não, eu falei assim, legal demais você lembrar, né, dessas tecnologias para a gente trazer para o assunto conforto animal. Mas por que eu acho que isso está muito ligado ao conforto animal? Porque isso potencializa, uma coisa potencializa a outra. Sim. Entende? E o que não dá para confundir, o A2 pode ser tomado por quem tem intolerância à lactose, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lactose
deficiência de desdobramento dos açúcares do leite, né? Não tem nada a ver com proteína. A proteína é uma coisa, açúcar é outra, tá? Então são produtos totalmente diferentes, porque o meu menino, né, que agora está com 22 anos, ele tinha intolerância à lactose. E aí a gente passou por um determinado período tendo que dar leite de cabra para ele dizia o leite de Tabita, né? E aí, hoje é um terneirão, né? É um bezerrão. Se deixar, toma 2 litros de leite por dia. Então, certos desafios metabólicos do ser humano, eles 8, 10 anos, eles, né, de idade, eles desaparecem, né? Uma outra coisa que eu acho que é uma tecnologia que também vem ao encontro do conforto animal, por quê? Porque você produzir leite com vaca de baixa produção e baixa produtividade é fácil. O conforto animal faz com que eu desafie as vacas e as vacas produzir mais, né? Produzem mais. E elas produzindo mais, elas ficam suscetíveis, dependendo de como está o ambiente, a mastite, por um exemplo, que é o maior mal do mundo no que se refere à atividade leiteira. E uma das coisas que vem popularizando a cada dia que passa é a identificação do agente causador da mastite dentro da propriedade. Que até pouquíssimo tempo atrás, isso era um desafio muito grande, ainda é muito pouco compreendido, né? Compreender o porquê fazer a identificação do agente causador. As laticínios perdem muito leite em função desse assunto, tá? Perde muito rendimento do leite que já coletam e transformam em subproduto. Então, a mastite interfere diretamente no bolso e no volume e na qualidade do leite coletado pelas laticínios. E eu tenho visto algumas laticínios fazer parceria com as empresas que promovem esse tipo de tecnologia, mas isso não caiu no gosto ainda do mercado das laticínios prospectar isso para os produtores que são seus fornecedores. Hoje essa tecnologia ela está muito mais por uma busca do produtor ou por uma pressão comercial das empresas que promovem esse tipo de tecnologia. Tá? Mas eu acho que isso tem muito a contribuir e é resultado, né, uma consequência, uma propriedade que melhorou a condição de bem-estar e conforto animal e teve aumento de produção e produtividade, vai ter que agregar em algum momento essa tecnologia. Sim, com certeza. E indiscutivelmente o monitoramento, né? Por mais que eu tenha o confinamento ali, mas ou eu tenho bem-estar animal a passo com suplementação, que a vaca ainda some da minha vista, a tecnologia do monitoramento ela veio para ficar e é uma realidade cada vez mais presente no dia a dia das propriedades, das vacas e dos profissionais que trabalham junto a essas propriedades, né? Todo dia, né, nasce uma startup, nasce uma empresa aí, né, focada nos monitoramentos, né, focadas aí em conforto e bem-estar animal, né? Então, assim, igual você falou, coisa que há 10 anos a gente não imaginava que podia ter, né? Agora a gente já tem uma lista, né, de pessoas, de soluções ali que você pode procurar para te ajudar, né, nos monitoramentos, por exemplo. Exatamente. E a atividade leiteira ela é tão boa, mesmo com os desafios mercadológicos que se vivencia, que ela alimenta toda essa cadeia, né? Entende? Não existe atividade do setor primário que envolva tanta gente, tanta tecnologia igual o leite, né? do que a cadeia produtiva do leite. Não tem. Né? Ô, Fábio, para a gente finalizar, para a gente fechar aqui o nosso papo e deixar um gostinho aí de que eu preciso de mais 5 episódios com o Fábio Guilhermano, eu queria que você deixasse uma dica para
para os nossos técnicos, né, que estão a campo aí, nossos técnicos de laticínios que estão no campo, né, em contato com os produtores, e para os donos de laticínios, né? O que você deixaria de recado para essa galera em relação ao conforto? Em relação a conforto. É isso, em relação ao Tá. conforto animal. Então, o que eu acho assim, ó, eu posso estar errado na minha percepção, tá? Mas, de novo, de certa forma, eu comentei isso lá atrás, e eu ainda acho que as laticínios poderiam investir mais em desenvolvimento de pessoas, tá? Das equipes, né? Das equipes e dos produtores que para ela fornecem o leite, tá? Não só em número, mas como em qualidade e conhecimento, né? E existe muito profissional ligado a laticínio que tem um conhecimento fantástico e não tem, às vezes, a dinâmica de compartilhar informação. Eu conheço muito bom técnico que a empresa, a Laticínio, investiu nele como técnico e o cara não consegue transmitir isso para os produtores. Então, as laticínios, elas têm que pensar em desenvolver a sua equipe para o cara ser não é um comprador de leite, não é um vendedor de produto da loja agropecuária da Laticínio, Como não se é ele um... fosse um promotor ali, né? Um promotor da marca, um promotor do produtor, um promotor da pecuária leiteira, né? Eu vejo muito pouco o entusiasmo Sim, sim. nas laticínios e o entusiasmo nos profissionais. Questão financeira, mercadológica faz parte do pacote, mas Sim. o cara tá rezando a cartilha. Sim. Ele está rezando a cartilha, ele não é entusiasta da atividade. Aham. Às vezes, por quê? Porque o cara é entusiasta e no lugar que ele está hoje, a empresa não desenvolve ele como pessoa para ele ser entusiasta, não. A Laticínio só dá cartilha para ele rezar, nada mais. É um pecado mortal isso. Tá? Certo. E o profissional, ele também tem que querer, né? Sim, sim. Entende? Então, assim, ó, muito do trabalho que a gente faz hoje, a empresa Fábio Guilhermano faz hoje, é trazer isso para dentro das empresas parceiras. Tá? Então, a gente tem um trabalho, por um exemplo, um trabalho fantástico com a Companhia do Leite, e a Companhia do Leite ela tem essa característica, né? Sim. E não é só com os profissionais da Companhia do Leite que a gente tem esse posicionamento, é com todo e qualquer profissional que já teve a oportunidade de trabalhar comigo, sabe dessa busca incessante de você ser entusiasta da atividade. Tá? Sim, sim. Fábio, isso é sonho, isso é... No mundo de hoje não tem mais isso. Tem. Eu acho que isso é a essência. E aí, com isso, você consegue transformar com mais leveza a tua carga horária, o teu desafio de pisar no barro, o teu desafio de pisar no esterco, na urina, na poeira, né? Tu acordar cedo e dormir de madrugada, né? Mas por quê? O camarada tem que querer, né? E a Laticínio, ela não pode podar. Sim, sim. Tá? Ela tem que promover. Sim, Tá? sim. Mas, Fábio, eu tenho que ter recurso para isso, tem que montar workshop, tem que montar palestra, tem que montar dia de campo. Sim, faça isso. Se não dá para fazer com todo o grupo de produtor, arruma, né? Faz um determinado grupo num determinado período, depois faz com outro. Existe como organizar isso. Tá? E Então, aí eu acho que o que a gente tem, Fábio, é profissionais igual você, que pode mostrar para os laticínios, né, que vale a pena esse investimento, né? Assim, quanto de retorno que ele vai ter sobre esse investimento de preparar as equipes dele, né, de
promover ali eventos que vai aproximar os produtores da indústria de laticínios dele. Então, assim, eu acho que inclusive a gente pode fazer um outro episódio falando sobre isso, sabe? Sobre esse retorno, sobre o investimento de treinamentos de equipe e preparação mesmo ali, né, da sua equipe técnica para relacionamento, para resultados dos produtores. Como é que eu preparo a minha equipe e eu tenho resultado aqui de volume de leite e de leite com qualidade e de produtor mais satisfeito com a atividade, né? Eu acho que isso dá um papo interessante, viu? Mas aí eu vou querer que você venha aqui presencialmente. Opa, vamos dar um jeito. O produtor ele está buscando essa informação, entendeu? E não existe nada de mais desconfortável para a vida de um técnico ele chegar numa propriedade e o produtor ter feito uma pergunta que ele não sabe responder. Sabe responder, E geralmente essa pergunta é: quanto que vai ser o preço do leite mês que vem? Essa é da cartilha, né? Essa é a da cartilha. Tá? Mas verdade. Como o assunto, né? A gente acabou comentando que o assunto e a dinâmica do conforto animal, do bem-estar animal, pelo ponto de vista de ordem cronológica, ele é muito jovem, né? Sim, muito. E aí, nisso, a gente que é da velha guarda ganha vantagem porque o tempo nos deu essa oportunidade. Então, você assistiu, né? A transformação. O que as laticínios precisam fazer? Pô, o Fábio está vendendo o peixe dele. Querendo ou não, tá? A velha guarda ela vai sair do mercado logo. Sim. Né? Sim, é uma geração que ela não se formou buscando atalho. E hoje, tanto a laticínio como o profissional ligado a laticínio, né, para qualquer coisa, o pessoal busca atalho, né? A tecnologia está buscando atalho. Mas quem forja realmente a base da evolução da atividade leiteira não é o atalho, porque tem muito atalho que bota a vaca literalmente vai para o brejo com alguns atalhos, né? Sim. E é isso é perigoso. É perigoso, e é isso que eu acho que os laticínios e os profissionais têm que pensar. O atalho pode ser usado como ferramenta, mas ele não pode ser base das ações do dia a dia no campo. Que legal. Tá? Legal. Essa é a minha humilde visão em relação ao questionamento que tu me fez. Eu concordo com você, tá? Se for para apanhar, vai apanhar nós dois desse episódio. A gente vai ter que ficar, às vezes, uma semana sem sair de casa. Eu concordo com você. Ô, Fábio, para quem quer acompanhar o seu trabalho, assistir seus vídeos, né? Saber como é que é a dinâmica aí do conforto animal com o Fábio Guilhermano, onde que o pessoal acha você aí nas redes sociais? Bom, a gente tem trabalhado bastante aí para divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, né? O Instagram, então, @, Fábio Guilhermano _, né? Tá. Que é o tracinho aquele embaixo. Fábio Guilhermano no Facebook, no YouTube, no TikTok, né? Então, e lá no Instagram, tem um linkzinho na bio lá que o camarada clicando lá vem direto para o meu WhatsApp pessoal. Então, o pessoal quiser acessar o trabalho que a gente tem feito, acompanha lá nossas publicações, nossos vídeos. Gostaram? Ó, clica no aviãozinho, manda para um amigo, para um colega, salva, se cadastra lá, segue a página e vem trabalhar junto com a gente aí para promover muito conforto animal e bem-estar animal para as vacas e principalmente para as pessoas que trabalham em volta das vacas, né? O Fábio só quer saber da vaca. Não. É que se a vaca estiver bem, quem está perto da vaca, né? Vai estar bem. Entendeu? Então, não tem como ser diferente, né? Sim. Então, eu acho que o meu slogan é você e sua vaca ganhando junto sempre. Né? Que legal. Ô, Fábio, eu acho que aqui nesse episódio de hoje a gente tem dois entusiastas do setor, viu? Porque eu sou muito apaixonada pelo setor, né? Eu gosto muito da pecuária leiteira, da indústria de laticínios, e eu sinto que você não é diferente de mim. Opa, que bom. Isso é bem verdade. Só não corre na veia porque a gente ia bater as botas. Né? É verdade.
Fábio, mais uma vez, né, fica todo a nossa gratidão aqui, né, pela sua participação, né, um abraço do Papo de Laticínios, da Evomilk, do Evopac, da Sara, né, as nossas portas estão abertas, eu espero realmente ter o prazer de gravar com você aqui presencial, eu tenho certeza, não que hoje não foi legal, foi espetacular, mas presencial eu tenho certeza que a sua energia vai contaminar, né, vai chegar lá no vídeo do pessoal. Muito obrigada mesmo. Eu realmente, né, eu falo que eu faço o convite aqui ao vivo, né, durante o episódio, porque a pessoa não pode negar de voltar, entendeu? Depois que ficou registrado, lá no YouTube fica para sempre, então você é obrigado a aceitar. Você não fica feio, né? Fica feio, você não pode fazer isso com a galera. Tá certo. Sara, eu que agradeço imensamente, né? A oportunidade de poder fazer esse bate-papo no Papo de Laticínios, né? E todos os parceiros que o podcast tem, né? Parabenizar pelo excelente trabalho, excelente iniciativa de fazer esse podcast e estar convidando sempre grandes nomes aí, grandes profissionais para poder estar trazendo esses assuntos que são ligados à atividade de leite, né? E que às vezes são de um teor maior ou menor de polêmica, né? Mas eu Sim, acho que o sim. importante é a gente estar falando sobre isso, né? Agradecer toda a galera do bem aí que acompanha o nosso trabalho e que de todas essas outras pessoas que acompanham o trabalho do Papo de Laticínios, e a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa vivência aí e de fazer aquilo que a gente gosta, que é passar adiante, né? A gente não Sim, leva sim. nada, então o mínimo que a gente pode fazer é passar um pouquinho daquilo que a gente vivenciou, coisas boas, coisas não tão boas, mas que também fazem parte do engrandecimento de todo e qualquer ser humano, né? Então, agradecer imensamente a vocês, agradecer a Deus por ter iluminado aí a nossa jornada, e, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar se encontrando presencialmente aí para fazer um Vamos novo sim. bate-papo, Vamos tá bom? sim. Se Deus quiser, muito em breve. Muito obrigada, Fábio. E Eu é que pessoal, agradeço. para vocês não perderem nenhum episódio, vocês vão lá no YouTube agora, vão se inscrever no canal, vão acionar o sininho e vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para você. Toda segunda-feira a gente tem um episódio novo aqui no ar. Nós estamos também no Spotify e em todas as plataformas de áudio e vídeo. E siga nossas redes sociais para vocês não perderem nenhuma dica que nós deixamos por lá. É @papo de laticínios, @evomilk_br, @evopac_oficial. E para quem quiser me seguir, @sara.machados. E eu vou deixar na descrição do episódio todas as redes sociais lá, todos os canais que o Fábio citou aqui para vocês, vai estar na descrição do episódio também. Um beijo para vocês, um beijo, Fábio, muito obrigada.